A noite em que o invisível se tornou visível. Nunca pensei que uma noite tão calma pudesse mudar minha vida para sempre. Era 27 de março de 1999 e eu estava prestes a descobrir que a tecnologia, por mais avançada que seja, nunca pode substituir completamente o fator humano na guerra. Mas para entender completamente o que aconteceu naquela noite, preciso voltar algumas semanas no tempo e explicar como chegamos até aquele momento. Meu nome é Darrell Zelko, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. E naquele março de 1999, eu estava baseado na Aviano Air Base, no norte da Itália. Havia chegado ali algumas semanas antes, como parte do crescente contingente americano que se preparava para o que todos sabíamos ser inevitável: uma intervenção militar na crise dos Balcãs. A situação no Kosovo estava se deteriorando rapidamente. As forças sérvias de Slobodan Milošević estavam intensificando suas operações contra a população albanesa e a comunidade internacional finalmente decidiu agir. A Operação Força Aliada estava prestes a começar e eu seria uma pequena, mas crucial parte dela. Voar um F-117A Nighthawk não era apenas meu trabalho, era minha paixão. Havia me tornado piloto da Força Aérea 20 anos antes, sonhando em voar caças rápidos e manobráveis como o F-16 Fighting Falcon. Mas quando a oportunidade de pilotar o revolucionário programa Stealth surgiu, não hesitei em me candidatar. O F-117 não era exatamente o que as pessoas imaginavam quando pensavam em um caça. Era uma aeronave de ataque, projetada para missões de bombardeio de precisão em território hostil. Seu design angular e incomum não tinha nada a ver com estética. Cada faceta, cada ângulo havia sido cuidadosamente calculado para dispersar ondas de radar, tornando a aeronave praticamente invisível aos sistemas de defesa aérea. Era uma tecnologia revolucionária, mas que vinha com seus próprios desafios. O F-117 não era fácil de pilotar. Suas características de voo eram únicas, exigindo técnicas específicas e muita prática. Levei meses para me sentir verdadeiramente confortável nos controles e, mesmo assim, cada voo era uma experiência de aprendizado. Nos dias que antecederam a operação, passamos horas em briefings detalhados sobre as defesas aéreas sérvias. A inteligência militar havia mapeado cada sistema conhecido de mísseis superficiar, cada radar, cada possível ameaça. O quadro que emergia era complexo, mas não assustador para alguém voando uma aeronave stealth. Os sérvios operavam principalmente sistemas soviéticos mais antigos: SA-2 Guideline, SA-3 Goa, SA-6 Gainful e alguns SA-8 Gecko móveis. Eram sistemas dos anos 1960 e 1970, projetados para derrubar bombardeiros de alta altitude da era da Guerra Fria. Contra um F-117, teoricamente, não deveriam representar uma ameaça significativa. Mas havia algo que os briefings não conseguiam capturar completamente: o fator humano. Do outro lado das linhas inimigas, um oficial sérvio chamado Zoltan Dani estava se preparando para provar que até mesmo a tecnologia mais avançada tinha suas limitações. Dani era um veterano das forças de defesa aérea iugoslavas, um homem que havia dedicado sua carreira a entender como derrubar aeronaves. Comandava a terceira bateria do 250 do Regimento de Mísseis, equipada com o sistema S-125 Neva, a versão de exportação do SA-3 Goa. Pelos padrões da época, era equipamento obsoleto, mas Dani não era um comandante comum. Enquanto outros oficiais sérvios se preparavam para a guerra usando táticas convencionais, Dani estava estudando algo completamente diferente. Havia conseguido acesso a informações técnicas sobre tecnologia stealth, não segredos militares, mas artigos científicos publicados em revistas especializadas, análises de engenheiros aeronáuticos, até mesmo alguns documentos que haviam vazado ao longo dos anos. O que Dani descobriu foi fascinante. A tecnologia stealth não tornava uma aeronave completamente invisível. Ela apenas reduzia drasticamente sua seção reta radar. Mais importante, essa invisibilidade era mais eficaz contra certas frequências de radar do que outras. E havia momentos específicos
em que até mesmo uma aeronave stealth se tornava temporariamente mais detectável. Armado com esse conhecimento, Danny começou a desenvolver táticas não convencionais. Em vez de usar seus radares da maneira tradicional, varreduras contínuas procurando por alvos grandes e claros, ele começou a experimentar com técnicas diferentes. Pulsos espaçados, frequências alternadas, coordenação entre múltiplos sistemas. Era como tentar ouvir um sussurro em meio a uma sinfonia, mas ele estava determinado a encontrar uma maneira. Enquanto isso, em Aviano, eu continuava minha preparação para a guerra. Os primeiros ataques da Operação Força Aliada haviam começado em 24 de março, e eu ainda não havia voado uma missão de combate. Isso estava prestes a mudar. A missão que mudaria minha vida foi planejada para a noite de 27 de março. O alvo era um centro de comando e controle sérvio nos arredores de Belgrado, um prédio que coordenava as comunicações militares na região. Destruí-lo poderia prejudicar significativamente a capacidade de resposta das forças sérvias. Era uma missão típica do F-117. Voar solo, atacar um alvo de alto valor e retornar sem ser detectado. Eu havia voado missões similares em treinamento dezenas de vezes. A única diferença era que desta vez as pessoas do outro lado realmente estariam tentando me matar. O briefing começou às 14h, no centro de operações da base. A sala estava cheia de oficiais, analistas de inteligência, meteorologistas e pessoal de apoio. Nas paredes, mapas detalhados da região mostravam rotas de voo, sistemas de defesa aérea conhecidos e alvos prioritários. Gentlemen, a missão desta noite é crítica para o sucesso da operação. Começou o oficial de operações. O centro de comando que vocês atacarão está coordenando as comunicações para 3 divisões sérvias. Destruí-lo forçará o inimigo a usar métodos de comunicação menos seguros, dando-nos uma vantagem tática significativa. Estudei os mapas cuidadosamente. A rota levaria meu F-117 sobre território controlado por forças sérvias por mais de 2 horas. Havia múltiplos sistemas de defesa aérea ao longo do caminho, mas nenhum que deveria ser capaz de me detectar. Pelo menos, era isso que todos acreditávamos. As condições meteorológicas são favoráveis, continuou o briefing. Céu limpo, ventos fracos, visibilidade excelente. Lua nova, então você terá escuridão máxima para a aproximação. Isso era bom. O F-117 era projetado para operações noturnas e a escuridão era nossa aliada. Mas também significava que, se algo desse errado, eu estaria sozinho no escuro, em território hostil, sem ninguém para me ajudar imediatamente. Questões sobre a missão? Perguntou o oficial de operações. Levantei a mão. Qual é o status das defesas aéreas na área do alvo? Inteligência indica a atividade normal dos sistemas SA-2 e SA-3 na região. Nada que deva representar uma ameaça para sua aeronave. Você será informado de qualquer mudança via datalink durante o voo. Parecia simples. Voar até lá, atacar o alvo, voltar para casa. Milhares de pilotos haviam feito missões similares durante décadas. Não havia razão para acreditar que esta seria diferente. Após o briefing, fui para meus aposentos descansar. Era uma rotina que havia desenvolvido ao longo dos anos. Algumas horas de sono antes de missões noturnas, seguidas por uma refeição leve e preparação pessoal. Tentava manter a mente focada, mas calma. Às 17h, iniciei minha preparação pré-voo. Primeiro, o equipamento pessoal. Traje de voo, colete salva-vidas, capacete, óculos de visão noturna. Cada item era verificado cuidadosamente. Em território hostil, seu equipamento pode ser a diferença entre vida e morte. Depois, o equipamento de sobrevivência. Rádio de emergência, kit médico, suprimentos de água e comida de emergência, bússola, mapas e outros itens essenciais. Tudo isso ia comigo na cabine, em bolsas especiais projetadas para não interferir com os sistemas da aeronave. Às 18h, me dirigi ao hangar onde meu F-117 estava sendo preparado. A aeronave era verdadeiramente impressionante, uma obra-prima de engenharia que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Sua pintura cinza escura absorvia a luz,
fazendo-a parecer quase etérea na iluminação suave do hangar. A equipe de manutenção estava finalizando as verificações finais. Cada sistema havia sido testado e retestado. As bombas, duas GBU-27 Paveway 3 de 2.000 libras cada, estavam carregadas no compartimento interno. Combustível completo, sistemas de navegação e ataque programados com as coordenadas do alvo. "Tudo pronto, coronel", disse o chefe da equipe de manutenção, entregando-me o livro de bordo. "Ela está perfeita." Fiz minha própria inspeção pré-voo, verificando visualmente cada superfície da aeronave. Era um ritual que nunca pulava. Não importava quantas vezes a equipe de manutenção tivesse verificado tudo. Minha vida dependia desta máquina, e eu queria ter certeza pessoal de que tudo estava em ordem. Às 19 eu subi na cabine. O interior do F-117 era mais espartano do que muitos caças modernos, mas cada controle, cada display, cada switch havia sido posicionado ergonomicamente para máxima eficiência. Conhecia cada botão de cor, cada procedimento de memória. Iniciei a sequência de startup. Primeiro, a APU, Auxiliary Power Unit, para fornecer energia aos sistemas. Depois, os computadores de voo, navegação e ataque. Cada sistema passou por sua sequência de autoteste, confirmando que estava funcionando corretamente. Aviano Tower, Nighthawk 27 requesting clearance for taxi. Transmiti através do rádio. Nighthawk 27, cleared to taxi to runway 27. Winds calm, altimeter 30.12. Liguei os motores F404 GE F1D2, sentindo a familiar vibração e o som característico dos turbofans. Não era o rugido poderoso de um caça tradicional. O F-117 era projetado para ser silencioso, mesmo nos motores. O táxi até a cabeceira da pista me deu tempo para repassar mentalmente a missão. Decolagem às 19h30, rota sobre o Adriático. Entrada no espaço aéreo sérvio às 20h45, ataque ao alvo às 21h30, retorno à base às 23 Rio. Tudo cronometrado com precisão militar. Na cabeceira da pista, fiz as verificações finais. Controles de voo, livres e corretos. Motores, funcionando normalmente. Sistemas de navegação, alinhados e programados. Armamentos, armados e prontos. Aviano Tower, Nighthawk 27 ready for departure. Nighthawk 27 cleared for takeoff. Contact departure on 25:35. Good luck, sir. Empurrei os manetes para frente e senti a aceleração familiar me pressionar contra o assento. O F-117 não era a aeronave mais rápida ou mais ágil do mundo, mas tinha uma presença única. Em segundos estava no ar, subindo suavemente através da escuridão italiana. Aviano Departure, Nighthawk 27 Airborne. Nighthawk 27, Radar Contact. Climb and maintain flight level 250. Proceed as filed. Subi através das camadas de nuvens esparsas, emergindo sob um céu estrelado cristalino. Era uma noite perfeita para voar e para a guerra. Abaixo, as luzes da Europa piscavam como joias espalhadas sobre veludo negro. Voar um F-117 à noite era uma experiência quase meditativa. A aeronave era estável, previsível, confiável. Você não sentia a adrenalina de pilotar um caça de superioridade aérea, mas havia algo reconfortante na certeza de que estava praticamente invisível aos sistemas de defesa inimigos. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Enquanto eu voava tranquilamente sobre o Adriático, do outro lado do mar, Zoltán Dani estava colocando em prática semanas de preparação. Sua bateria de mísseis S-125 estava posicionada em uma configuração cuidadosamente planejada, diferente dos manuais operacionais padrão. Em vez de manter seus radares em varredura contínua, o que os tornaria mais detectáveis pelos sistemas de alerta americanos, Dani estava usando uma técnica que havia desenvolvido especificamente para caçar aeronaves stealth. Pulsos curtos e espaçados em frequências que teoricamente deveriam ser mais eficazes contra a tecnologia stealth. Mais importante, ele havia posicionado seus sistemas de uma maneira que aproveitava as características geográficas da região. Colinas e vales poderiam criar corredores onde até mesmo uma aeronave stealth
poderia ser momentaneamente detectável. Era uma teoria não testada, mas Dani estava prestes a descobrir se funcionaria. Às 20h30, eu estava se aproximando do ponto de entrada no espaço aéreo sérvio. Era sempre um momento tenso. Você deixava o território relativamente seguro e entrava em uma zona onde cada pessoa no solo era potencialmente um inimigo. Ativei todos os sistemas de guerra eletrônica. O ILR-67 Radar Warning Receiver estava monitorando continuamente todas as frequências conhecidas, procurando por sinais de radares de busca ou sistemas de mísseis. O ALQ-178 estava pronto para interferir em qualquer sistema que tentasse me rastrear. Até agora, tudo estava silencioso. O RWR não mostrava nenhuma atividade significativa, apenas algumas varreduras esparsas de radares de controle de tráfego aéreo, nada que pudesse me detectar. Cruzei a fronteira às 20h45, exatamente como planejado. Abaixo, as luzes da civilização se tornaram mais esparsas. Estava agora sobre território disputado, onde uma guerra civil brutal estava destruindo um país que havia sido considerado um modelo de multiculturalismo. A altitude de cruzeiro era 40.000 pés, bem acima da maior parte do tráfego aéreo civil e militar. Dali, a curvatura da Terra era claramente visível, e o contraste entre as áreas iluminadas e as zonas escuras contava a história do conflito abaixo. Às 21h, estava a aproximadamente 50 quilômetros do meu alvo. Era hora de iniciar os procedimentos de ataque. Reduzi gradualmente a altitude para 35.000 pés e diminui a velocidade para a velocidade de ataque otimizada. Foi neste momento que algo incomum aconteceu. Meu RWR captou um sinal fraco e intermitente. Não era o tom contínuo de um radar de busca tradicional, mas pulsos espaçados, quase hesitantes. Durante alguns segundos, pensei que poderia ser uma falha do sistema. Data Link, Nighthawk 27, showing intermittent radar activity, bearing 120 weak signal. Nighthawk 27, no known threats in that area. Probably ground-based air traffic control. Continue as planned. Fazia sentido. Afinal, eu estava voando uma aeronave que era praticamente invisível. Alguns pulsos fracos de radar não significavam necessariamente que eu estava sendo rastreado. Mas lá embaixo, Dani estava muito mais próximo do que eu imaginava. Ele havia conseguido algo que parecia impossível. Uma detecção fraca, mas consistente, do meu F-117. Não era uma trava de radar completa. Era mais como ouvir passos distantes em uma floresta silenciosa. Mas ele sabia que algo estava lá. O mais impressionante era sua paciência. Muitos operadores de mísseis teriam disparado imediatamente ao detectar qualquer sinal. Mas Dani sabia que tinha apenas uma chance. Os mísseis S-125 não eram conhecidos pela sua precisão contra alvos pequenos e manobráveis. Ele precisava esperar pelo momento perfeito. Às 21h15, estava a menos de 30 quilômetros do alvo. Iniciei os procedimentos de ataque final. O sistema de navegação inercial estava funcionando perfeitamente, guiando-me diretamente para as coordenadas programadas. O sistema de targeting estava rastreando o edifício-alvo através de sensores infravermelhos. Era um prédio de escritórios de aparência comum, mas a inteligência indicava que era o centro nervoso das comunicações militares sérvias na região. Destruí-lo poderia salvar vidas americanas e aliadas ao degradar a capacidade de resposta inimiga. Reduzi para 25.000 pés e preparei as bombas para a liberação. As GBU-27 eram munições de precisão, guiadas por GPS e sistemas de navegação inercial. Uma vez liberadas, encontrariam o alvo automaticamente, permitindo que eu iniciasse manobras evasivas imediatamente. Às 21h17, estava pronto para o ataque. O alvo estava claramente visível nos sensores, o sistema de targeting estava travado e as bombas estavam armadas. Tudo o que eu precisava fazer era abrir as comportas do compartimento de bombas e liberar as munições. Este era sempre o momento mais vulnerável de qualquer missão do F-117. Por alguns segundos, as comportas abertas aumentariam significativamente a seção reta radar da aeronave.
Mas eram apenas alguns segundos, e eu estava a 25.000 pés de altitude. Que diferença poderia fazer? "Bomb Bay Doors Open", murmurei, seguindo o protocolo mesmo estando sozinho. Foi exatamente neste momento que Dani decidiu atacar. O primeiro míssil SA-3 foi disparado às 21h17 e 45 segundos. Ele havia esperado pacientemente, rastreando minha aproximação, aguardando o momento em que eu me tornaria mais detectável. Quando minhas comportas de bombas se abriram, minha assinatura radar aumentou o suficiente para que seus sistemas conseguissem uma trava sólida. O míssil deixou o lançador com uma trilha de fogo visível por quilômetros, mas eu ainda não sabia que estava sendo atacado. Estava concentrado demais no meu alvo, finalizando os cálculos de targeting. "Releasing Ordnance", disse, apertando o botão de liberação das bombas. As duas GBU-27 se separaram da aeronave limpa e silenciosamente. Em poucos segundos, começariam sua trajetória guiada em direção ao centro de comando sérvio. Minha parte da missão estava quase completa. Fechei as comportas do compartimento de bombas e iniciei uma curva suave para a esquerda, começando a rota de retorno. Por alguns segundos, senti a satisfação de mais uma missão bem-sucedida. Era hora de voltar para casa. Foi quando meu RWR explodiu em alertas. O tom agudo e urgente indicava que um míssil estava se aproximando. Não era um sinal de radar de busca. Era o som específico que todo piloto militar aprende a temer. Um míssil guiado por radar estava travado em minha aeronave. Instantaneamente, todos os meus anos de treinamento entraram em ação. Cancelei o procedimento de retorno e iniciei manobras evasivas. Virei bruscamente para a direita, aumentei a potência dos motores e comecei a descer rapidamente. Ao mesmo tempo, ativei todas as contramedidas eletrônicas disponíveis. Chaff e flares foram disparados automaticamente, pequenas tiras de metal e sinalizadores para confundir os sistemas de guidance do míssil. O sistema de jamming eletrônico tentou interferir com o radar do míssil. Mas o S-125 era um míssil persistente. Mesmo com todas as contramedidas, ele continuou se aproximando. Através do meu headset, o tom do RWR ficava cada vez mais agudo e frequente. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia senti-lo através do traje de voo. Executei uma manobra evasiva mais agressiva, virando bruscamente para a esquerda e mergulhando em direção ao solo. O F-117 não era projetado para manobras de combate a ar, mas eu estava fazendo tudo o que podia para evitar o míssil. Por alguns segundos pensei que havia conseguido. O tom do RWR diminuiu ligeiramente, e pensei que talvez o míssil tivesse perdido a trava. Talvez as contramedidas tivessem funcionado. Talvez eu conseguisse escapar. Mas Dani havia aprendido com décadas de experiência que um míssil raramente era suficiente. Ele havia disparado um segundo SA-3, cronometrado para interceptar minhas manobras evasivas. Enquanto eu manobrava para evitar o primeiro míssil, o segundo estava se aproximando por um ângulo diferente. Às 21h19 e 22 segundos, o segundo míssil SA-3 detonou a aproximadamente 100 metros da minha aeronave. A explosão foi ensurdecedora. Mesmo dentro da cabine pressurizada, com meu capacete de voo, senti como se alguém tivesse explodido uma bomba ao lado da minha cabeça. A aeronave inteira se sacudiu violentamente e, instantaneamente, todos os sistemas de alerta começaram a disparar ao mesmo tempo. Olhei para o painel de instrumentos e vi algo que nenhum piloto quer ver. Luzes vermelhas piscando em todos os sistemas principais. O sistema hidráulico primário estava falhando. O sistema elétrico estava com problemas. Mais importante, os controles de voo não estavam respondendo normalmente. Mayday, Mayday, Mayday. Nighthawk 27 taking heavy damage. Declaring emergency. Transmiti o chamado de emergência, mas rapidamente percebi que meus sistemas de comunicação também haviam sido danificados. Não havia resposta do controle de tráfego aéreo, nem dos sistemas de data link. Estava sozinho. A aeronave estava começando a vibrar de maneira anormal. A asa esquerda havia sido severamente danificada pelos fragmentos da explosão, e a aerodinâmica estava comprometida.
Pior ainda, estava perdendo altitude rapidamente. Tentei corrigir o problema usando os controles manuais de backup. O F-117 tinha sistemas redundantes para a maioria das funções críticas, mas os danos eram extensos demais. A aeronave estava começando a entrar em um spin descontrolado. 20.000 pés, 18.000, 15.000. O altímetro estava caindo rapidamente e eu estava lutando para manter algum controle sobre a aeronave. Tentei todos os procedimentos de emergência que conhecia, mas nada estava funcionando. Às 21h20, com a aeronave a 12.000 pés e caindo rapidamente, tomei a decisão mais difícil da minha carreira militar. Olhei para o altímetro, 10.000 pés. Olhei para os controles. Não respondiam. Olhei para os sistemas, todos falhando. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para salvar a aeronave. Coloquei a mão na alavanca de ejeção vermelha e amarela localizada entre minhas pernas. Era uma alavanca que eu havia praticado puxar milhares de vezes em treinamento, mas nunca esperava usar em combate real. Por alguns segundos cruciais, hesitei. Ejetar significava mais do que apenas perder a aeronave. Significava que uma das mais avançadas tecnologias militares americanas cairia em mãos inimigas. Significava que eu me tornaria um prisioneiro de guerra em território hostil. Significava que minha família receberia uma ligação que todas as famílias militares temem. Mas também significava que eu teria uma chance de sobreviver. A 8.000 pés, com a aeronave completamente fora de controle, puxei a alavanca de ejeção. O que aconteceu a seguir foi simultaneamente aterrorizante e fascinante. O sistema de ejeção ACES-2 funcionou exatamente como projetado. Em uma fração de segundo, cargas explosivas quebraram o canopy. Foguetes impulsionaram meu assento para fora da aeronave, e eu me encontrei voando através do ar noturno a centenas de quilômetros por hora. A experiência de ejeção é difícil de descrever. Por um momento, você está dentro de uma aeronave relativamente protegido e no controle. No próximo momento, você está no meio do céu, sendo açoitado por ventos violentos, com apenas alguns sistemas automáticos entre você e a morte. Durante os primeiros segundos, houve apenas o rugido ensurdecedor do vento e a sensação de estar caindo no vazio. Depois, senti o puxão familiar do paraquedas principal se abrindo. Olhei para cima e vi o tecido branco se expandindo contra o céu estrelado, desacelerando minha queda. Finalmente, houve silêncio relativo. Balançava suavemente sob o paraquedas, descendo lentamente através da escuridão. Abaixo, podia ver as luzes esparsas de fazendas e vilarejos sérvios. Atrás de mim, no horizonte, havia um brilho alaranjado onde meu F-117 havia atingido o solo. Enquanto descia, tive tempo para processar mentalmente o que havia acontecido. Minha aeronave, uma das mais avançadas do mundo, havia sido derrubada por um sistema de mísseis dos anos 1960. Não por superioridade tecnológica, mas por habilidade humana, paciência e estratégia. Também tive tempo para me preparar para o que vinha a seguir. Estava em território hostil, sozinho, com equipamento limitado. Minhas chances de sobrevivência dependiam tanto da sorte quanto do treinamento. Aterrissei em um campo agrícola a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Belgrado. O impacto foi mais suave do que esperava. O treinamento de paraquedismo havia valido a pena. Rapidamente me desfiz do paraquedas e do assento ejetável, que poderiam ser vistos por patrulhas inimigas. A primeira coisa que fiz foi avaliar minha condição física. Milagrosamente, não havia sofrido ferimentos graves. Alguns cortes menores, algumas contusões, mas nada que impedisse minha mobilidade. A ejeção havia funcionado perfeitamente. Em seguida, verifiquei meu equipamento de sobrevivência. Rádio de emergência funcionando. GPS portátil funcionando. Suprimentos de água e comida intactos. Kit médico intacto. Arma de defesa pessoal. Uma pistola Beretta 9mm com 3 carregadores. Ativei o beacon de emergência e tentei estabelecer contato com as forças americanas. Any station, any station. This is Vega 3-1. I am down. I am down. Request immediate assistance.
Não houve resposta imediata. Sabia que poderia levar horas antes que alguém conseguisse me localizar e organizar uma operação de resgate. Até lá, precisava encontrar um lugar para me esconder e aguardar. Encontrei um pequeno bosque a cerca de 500 metros do local de aterrissagem. Não era um esconderijo ideal, mas oferecia alguma proteção e cobertura. Usando as técnicas aprendidas durante o treinamento SERE, Survival, Evasion, Resistance, Escape, criei um esconderijo improvisado sob algumas árvores densas. O treinamento SERE era algo que todo piloto militar passava, mas que a maioria esperava nunca usar. Ensinava como sobreviver em território hostil, como evitar captura, como resistir a interrogatórios e como escapar se fosse capturado. Estava prestes a descobrir quão bem havia aprendido essas lições. As próximas horas foram algumas das mais longas da minha vida. Ouvia sons constantemente, veículos ao longe, vozes falando em sérvio, helicópteros sobrevoando a área. Não podia saber se eram forças amigas ou inimigas, então permanecia escondido. A cada hora, tentava estabelecer contato via rádio. Usava códigos específicos que identificariam minha posição e situação às forças americanas, mas que seriam inúteis para qualquer um que interceptasse as transmissões. Basher 52, Basher 52, this is Vega 31, Grid, November Delta, 427891. Status, Charlie, Request Immediate Extraction. Às 2 horas da manhã, finalmente recebi uma resposta. Vega 31, this is Basher 52. We have your position. Extraction team is inbound. Estimate 30 minutes. Nunca palavras soaram tão doces, mas também sabia que os próximos 30 minutos seriam cruciais. Se forças sérvias também estivessem me procurando, seria uma corrida contra o tempo.